Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia, é isso mesmo. Já estamos aqui, na reta final. Tecido conjuntivo é o que você vai ver e aprender hoje aqui comigo, é isso mesmo. De início, pessoal, o que vocês têm que saber? Que quando eu tenho, células especializadas em uma determinada função, esse agrupamento, ele vai formar o quê? Ele vai formar um tecido, certo? Isso aí vocês tiveram aquele conhecimento lá nas primeiras aulas de biologia, certo? Já tiveram conhecimento do tecido epitelial, as características desse tecido, e agora a gente vai mergulhar mesmo, pessoal. Aonde, professora? No tecido conjuntivo. Por quê? Porque essa aula, ela vai ser dividida em várias partes. Tecido conjuntivo parte 1, parte 2 e parte 3. E vocês vão ver, que o tecido conjuntivo nada mais é, o próprio nome fala de tecido conectivo. Isso quer dizer o quê? É um tecido que vai conectar algo ao nosso corpo. Professora, entendi que é um tecido conjuntivo, entendi que seria algo que vai conectar alguma coisa, mas me dá um exemplo? Exemplo aqui, pessoal, vamos pensar aqui na nossa articulação, já tô até mostrando aqui para vocês, a nossa articulação, tô mexendo aqui o quê? Meu braço. Então, eu tenho, no momento que eu mexo aqui, eu tenho articulações, Eu não tenho só o osso tocando no outro osso, tá bom? Então, o ligamento, que liga um osso a outro, é uma conexão. Ali, o ligamento que eu tenho aqui, ele é o quê? Um tecido conjuntivo. Mas é só isso, professora? Não, pelo contrário, pessoal. Tem muito mais. Aqui é só um exemplo. Sabe, quando você caminha, normalmente, você já percebeu, que abaixo da sua panturrilha, você tem o que a gente chama de tendão de Aquiles. Que seria o quê? Uma estrutura, conjuntiva, que vai estar ligando o quê? O osso ao seu músculo. E se você perceber, você vai sentir nessa estrutura. A ponta do seu nariz, por exemplo, vamos lá. Estou apontando aqui para o meu, mas você sinta aí o seu também. A ponta do seu nariz, ele é formado pelo tecido cartilaginoso. A sua orelha aqui, a minha orelha, a sua orelha, então, ela vai ser formada também por tecido cartilaginoso. E o tecido cartilaginoso, pessoal, além dele ser um tecido, digamos assim, de conexão, que liga, de conjunção, ele também está relacionado à sustentação, a sustentação do nosso corpo, alguns pontos, está relacionado à defesa. Como assim, professora, defesa? Eu tenho células que fazem parte desse tecido, que vão estar estritamente relacionadas a defender o nosso corpo contra agentes, contra patógenos, vírus, bactérias que venham nos atacar. Exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui para vocês dos macrófagos. Os macrófagos são tipos, de células conjuntivas que vão fazer parte, do tecido conjuntivo, que tem essa função de defesa. Então, o que vai acontecer? Ela vai fagocitar, um vírus, uma bactéria que seja um agente, estranho ao corpo. Exemplos aí, eu vou pedir agora para o meu diretor cortar aqui para a telinha, aqui atrás, E já que eu estou falando aqui do tecido conjuntivo, parte 1, para essa aula em especial, a gente vai estudar, gente, o tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido conjuntivo adiposo. Quando eu falo de tecido conjuntivo adiposo, eu estou falando do quê? Do tecido conjuntivo que vai formar células de gordura do nosso corpo. E essas células de gordura, elas vão ter o quê? Funções, seja a função energética, seja a função térmica. Vocês vão ver, mais à frente aí ao longo da nossa aula. Então, é importante que vocês saibam. A gente vai mergulhar aí agora nesse estudo de geral, Eu falei agora, essa introdução aqui que eu fiz aqui para vocês, eu falei assim de uma maneira geral sobre o tecido conjuntivo. Mas, para agora, o que vocês vão ter que saber?
tecido conjuntivo propriamente dito, exemplos desse tecido, quais são as células, né, que vão estar formando esse tecido e também tecido conjuntivo, nesse caso adiposo. Quais são as células que formam a gordura, né? As células, que células são essas, professora? Então a gente vai ver tudo nessa aula. É isso aí. Agora eu vou pedir para o meu diretor cortar para a tela para a gente começar de fato o nosso estudo, né, da histologia animal, tecido, deixa eu testar aqui, gente, tecido conjuntivo, parte 1, propriamente dito, e tecido conjuntivo adiposo. É um dos pontos aí, né, que eu vou estar reforçando com vocês. Agora é aquele momento do lápis, da caneta, de você pegar o seu caderno. Professor presencial pode cobrar aí dos nossos estudantes. Eu sei que hoje tudo é midiático, mas cobre dos nossos estudantes que eles também, né, anotem os pontos importantes dessa aula, tá bom? Então, de início, o que eu tenho que saber? Né, que eu já falei para vocês, né, um tecido de conexão, ele é um tecido conectivo, né, e quando eu falo aqui de origem mesodérmica, tá relacionado, pessoal, aos folhetos embrionários. Se você prestou atenção na aula, tá, você vai lembrar dos tecidos embrionários, desses folhetos germinativos. Dentro da aula de embriologia, tá? A gente teve, né, a introdução desses folhetos aí, tá? Então, ela é um tecido que ele parte dessa origem mesodérmica. E ele vai possuir uma diversidade muito grande, como eu falei para vocês, né? Por quê? Porque ele vai estar desempenhando diversas funções no nosso organismo. Preenchimento, eu tinha falado para vocês de sustentação, defesa e armazenamento. A questão da defesa, pessoal, é só a gente pensar em células que vão estar protegendo o nosso corpo contra agentes, né, contra patógenos. E nossas células sanguíneas, né, tá relacionada estritamente também, né, à defesa. E agora, de fato, a gente vai mergulhar, né, ao que a aula ela pede aqui para vocês, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Se você observar aqui nessa imagem, né, você vai ter o quê? Uma variedade de células, né? A gente tem fibroblastos, deixa eu apontar aqui. O fibroblasto, ele parece até uma célula assim meio estrelada. A gente vai ter os macrófagos, que elas são células assim que lembra uma ameba, né? Ela tem esse potencial. Olha aqui, gente, aqui esse macrófago, ele tá já englobando aqui uma partícula, que pode ser, né, de repente um vírus, uma bactéria, que é uma célula que vai estar englobando essa partícula, vai estar digerindo e destruindo. Tá? Vamos ter aqui dentro desse emaranhado aí, que é o tecido conjuntivo, fibras reticulares, tá? Que está relacionado também, pessoal, à sustentação, né? Fibras colágenas, né? Relacionado à firmeza, fibra elástica, elasticidade da nossa pele, né? Um exemplo aí, né? Plasmócitos são outros tipos celulares que a gente vai estar falando. E aqui, gente, a célula adiposa, células que formam, né, as gorduras. Então, caracteriza-se morfologicamente por apresentar diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular. Quando a gente fala de material extracelular, estou falando de material que está fora da célula, fluido que fica ao redor da célula. Eu sei que na aula do tecido epitelial, vocês viram que as células do tecido epitelial, né, elas são o quê? Elas são justapostas, né? Elas são justapostas, então isso quer dizer o quê? Que elas quase não apresentam, né, a matriz extracelular. As células, elas são coladas umas nas outras. Já a célula do tecido conjuntivo, propriamente dito, né, que é interessante reforçar aqui para você, tecido conjuntivo propriamente dito é o tipo de tecido onde essas células, elas vão o quê? Se apresentar
né, em grande quantidade com material extracelular. É outra característica, tá? E assim, gente, a matriz é uma massa amorfa. Quando ele fala aqui de massa amorfa, é só a gente pensar numa geleia, né, que é justamente esse aspecto gelatinoso e transparente. E é constituída por água e glicoproteínas, tá? E uma parte fibrosa de natureza proteica, nesse caso, né, as fibras do conjuntivo, tá? É só um ponto aí. E assim, pessoal, eu lembrei aqui de uma coisa, eu vou reforçar aqui para vocês, né? A gente tá falando aqui de tecido conjuntivo, mas todo mundo já sofreu um corte, né? E esse corte, muitas vezes, quando ele passa do tecido epitelial, ele atinge, digamos assim, a nossa derme, digamos um corte mais profundo, depois de um tempo, o que você percebe ali? Que ali você vai ter, né, o processo de cicatrização, né? Aí vai formar aquela casquinha e depois de um tempo, né, aquela casquinha some e ali, pessoal, você vai ter o quê? Você vai ter muitas vezes uma cicatriz, né? Que ela não vai, eu posso dizer assim, que o tecido epitelial ele não acompanha, né, o crescimento ali aquela regeneração daquele ponto que de repente você cortou e depois de um tempo ali você tem uma cicatriz. Aquela cicatriz que formou, né, naquele corte ali, ele é o quê? Ele é um tecido conjuntivo, né, que formou, né, aquele pedacinho, ele, digamos assim, você cortou, né, teve o corte, cortou, houve a cicatrização e aquela cicatrização, aquela cicatriz é um tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Outro exemplo de tecido conjuntivo propriamente dito que pode, né, acontecer muitas vezes, né, em meninos relacionados ao estirão de crescimento e meninas também ao processo de desenvolvimento corporal, que são as chamadas estrias. Às vezes você cresce demais, a pele ela estica demais e aquele esticar da pele, né, do tecido, digamos assim, epitelial, ele não acompanha o crescimento e se forma, né, pequenos pontinhos, linhas, né, entre o crescimento daquela pele. E aquilo ali, pessoal, é um exemplo clássico de tecido conjuntivo, que é muitas vezes chamado, né, de estrias, que pode acontecer, geralmente mulher, acontece no desenvolvimento dos quadris, né, que há o crescimento, às vezes a pele estica e ali, né, o tecido epitelial não acompanha e a gente acaba tendo esse extravasamento, digamos assim, do tecido conjuntivo, que ele fica na derme, né, do indivíduo, ele fica abaixo do epitélio, do tecido epitelial da pele, ele fica na derme, e ali ele extravasa e forma, né, as estrias. É só um exemplo aqui que eu lembrei, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, para a gente reforçar ainda mais essa ideia e que vocês possam fixar, né, esse assunto do tecido conjuntivo propriamente dito. Mais uma vez, eu pedi agora para o meu diretor voltar aqui para a tela. É isso aí. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a telinha, né? E vamos fazer essa continuação. Lembra que eu falei aqui para vocês, né? Do tecido? Vamos observar aqui que o tecido epitelial, ele é o quê? Ele forma a nossa pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano. Abaixo da epiderme, que é essa região que vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, a gente tem uma outra região, que é o que, professora? A derme, tá? Na derme que eu vou ter o quê? Esses estratos, a lâmina basal, né? A gente vai ter, pessoal, o tecido conjuntivo. E nesse tecido conjuntivo eu vou ter essas estruturas que vocês já viram, né, em aulas não, né, que vocês já viram em lâminas anteriores, né, onde você consegue identificar, né, os tipos celulares. E muito diferente da epiderme, que possui, né, células conectadas, tá? Epiderme, células uma coladinha na outra. A derme não. A derme já vai ter o quê? Fluidos, né? A matriz amorfa,
né? Que é aquela matriz que a gente falou, a substância amorfa, a substância gelatinosa. E nada mais é, né? Tecido conjuntivo, tecido conector. Aqui a gente tem outro tecido que a gente já consegue avaliar aqui, analisar, que é o tecido adiposo, que também faz parte, pessoal, desse tecido aí conjuntivo. Aqui são exemplos, aqui essa imagem eu creio que vocês já conheçam, que vocês já devem ter visto na aula de tecido epitelial, mas isso aqui é só para que vocês possam ter esse conhecimento aonde, né, vocês vão encontrar, né, quando a gente analisa aqui uma pele, um pedacinho aqui de uma pele, nesse exemplo aqui. E vamos ver então as células que formam, né, o tecido conjuntivo. Então, algumas dessas células, né, e dentro dessa diversidade, a gente vai ter o fibroblasto, né, que é o primeiro aqui ponto que eu vou falar para vocês, que é uma célula metabolicamente ativa, tá? Olha aqui o nome. E ela contém longos e finos prolongamentos citoplasmáticos. Olha aqui, ó. Longos, deixa eu apontar aqui para vocês, e finos prolongamentos citoplasmáticos, tá? E é uma célula, pessoal, rica em retículo rugoso. É só vocês pensarem no retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, tá? E assim, gente, quando a gente fala de blasto, tudo que você vê aqui na biologia, blasto, osteoblasto, né, condroblasto, vocês vão ver dessas palavras mais à frente aqui. O blasto, pessoal, ele está relacionado a tipos celulares que têm como função fabricar secreção, tá? O blasto, essa terminologia aí, blasto, que é importante aí que vocês saibam. Prosseguindo aqui, já falei para vocês, né? Células que vão ser ricas em retículo rugoso e o próprio ribossomo, tá? Lembrando que essas estruturas estão correlacionadas ao quê? A produção de proteína, tá? A produzir proteína. Então, quando ele fala aqui sintetizar as proteínas, a gente fala o quê? Produzir proteínas da substância fundamental e fibras. Então, o que eu tenho que saber aqui do fibroblasto? De início, né, a forma que ele é, cheio de prolongamentos citoplasmáticos, tá vendo? E outra função dele, sintetizar proteínas da substância fundamental e fibras. Fibroblasto, fibras, tá? Fibras proteicas. Além do fibroblasto, a gente tem uma outra célula, né, que nesse caso, que faz parte do tecido conjuntivo, que é o macrófago. Percebam aí, né? Célula, que é o macrófago. Que é uma célula, gente, ovoide, tá? Podendo conter prolongamentos citoplasmáticos. Olha aqui esses prolongamentozinhos citoplasmáticos também. Deixa eu mudar aqui a cor da tinta, vocês conseguem ver melhor. Podendo conter esses prolongamentos citoplasmáticos e inúmeros lisossomos. Lisossomos é uma estrutura, deixa eu até aqui para frente, para que vocês relembrem aí, né, dentro do que vocês já estudaram. Quando ele fala que é uma célula que tem lisossomos, ele está falando do quê? De uma estrutura citoplasmática que é responsável pela digestão intracelular. E, né, o macrófago, ele tem como função a fagocitose e a pinocitose. O que seria fagocitose e pinocitose? É uma célula que ela tem a função de fagocitar, isso quer dizer o quê? Que ela vai englobar, lembra que eu falei no início? Ela vai englobar uma partícula estranha e ali, através dessas enzimas digestórias, ela vai destruir essa estrutura dessa célula estranha, tá? Então, seria o primeiro ponto, né, com relação ao macrófago. Então, são células que eu posso dizer que são células relacionadas à defesa do nosso organismo. É o primeiro ponto aí, tá bom? A gente já viu. Vamos lá, gente, para vocês não esquecerem. Já vimos
fibroblastos, que está relacionado a sintetizar o quê? Proteínas e fibras. E agora a gente viu o quê? Os macrófagos. Macrófagos, ele é rico em quê? Em lisossomos. Os lisossomos têm o quê? Tem enzimas que vão destruir, né, digamos assim, célula, né, alguma partícula estranha no nosso corpo. Essa partícula pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, e ali a célula ela vai fagocitar aquela estrutura ali, matar aquela estrutura estranha no nosso corpo, por meio da fagocitose ou pinocitose. 2 pontos aí que vocês não podem esquecer. Vou pedir agora para o meu diretor voltar para a nossa tela para a gente continuar, tá bom? Que é justamente, né, partículas estranhas ou não ao organismo, né? São exemplos aí, tá? E aqui a gente consegue ver, né? Eu posso dizer que isso aqui são bactérias. Olha aqui, gente, do estilo, né, de forma de bastão, de bacilo aí, que o macrófago, digamos assim, ele está, né, atacando, indo atrás para conseguir o quê? Fagocitar esses indivíduos. Além do macrófago, nós temos uma outra estrutura, que é o mastócito, que já vai ser uma célula globosa, constituída de heparina, que é uma substância anticoagulante, e histamina, substância envolvida no processo de alergia, pessoal. E esta última, nesse caso aqui, né, essa última substância, a histamina, ela é liberada em ocasiões de penetração de certos antígenos no nosso organismo e seu contato com os mastócitos, com essas células que vocês estão vendo aqui, tá? Desencadeando, consequentemente, uma reação alérgica, tá? Então, contém o quê? O que eu tenho que saber aqui que é importante? Mastócito, célula globosa, né? Olha aqui a forma dela, que contém o quê? Heparina, que é substância anticoagulante, e a histamina, substância envolvida em processos de alergia, tá? Além do mastócito, a gente vai ter o plasmócito, que já vai ser uma célula também rico em retículo endoplasmático rugoso, vou até marcar aqui, né? Ou, nesse caso, granular, que é muito abundante em locais sujeitos ao quê? A penetração de bactérias, como exemplo, pessoal, o intestino, pele e locais em que existem infecções crônicas. Produtor, olha aí, ó, a importância do plasmócito, produtor de todos os anticorpos no combate a micro-organismo. Então, plasmócito, ele é o cara. Por quê? Porque ele vai produzir os nossos anticorpos relacionados ao quê? A combate de micro-organismos. E ele é originário do tecido conjuntivo a partir da diferenciação de células conhecidas como linfócito B. Vocês vão ver aí mais tarde que a gente vai falar do linfócito B, tá bom? Isso aí é um ponto que vocês não podem esquecer, que vocês devem saber, tá? Essas diferenças entre esses tipos celulares. E sempre está relacionando plasmócito. Plasmócito é o quê? Ah, tá, o plasmócito, professora, é uma célula que ela é produtora de anticorpos. O que é um anticorpos, professora? O anticorpos são células que vão proteger o nosso organismo, como se fossem soldados quando vão para onde? Para uma guerra. Eles são a linha de frente para proteger, né, um território, por exemplo, contra um invasor, tá ok? Então, sempre fazer a associação, que fica mais fácil para que vocês consigam assimilar o assunto, o conteúdo. Os principais tipos de tecido conjuntivos. A gente tem uma subdivisão, pessoal. O tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em 2 tipos. Tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, né? O tecido conjuntivo frouxo, que é o que a gente vai ver agora, deixa eu até marcar aqui de vermelhinho,
que é o que a gente vai ver agora, ele vai servir de apoio ao tecido epitelial, tá? E as camadas, né, são vasos sanguíneos e linfáticos. Outro ponto aqui. E o frouxo, pessoal, ele tem como função preencher espaços não ocupados por outros tecidos. Nesse caso aqui, apoia e nutre células epiteliais, envolve os nervos, músculos e vasos sanguíneos linfáticos. É uma outra característica desse tipo de tecido, tá? Nesse caso, do tipo frouxo. E aqui, pessoal, algumas estruturas, né? A gente tem o vaso, o mastócito, que foi aquela célula que eu já falei para vocês, fibroblástico, o tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ele vai ter fibra elástica, fibra colágena, fibras reticulares que vão fazer parte, né, dessa estrutura para formar esse tipo de tecido. E, né, além disso, ele faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha um importante papel em processo de cicatrização, que foi o exemplo que eu falei para vocês, né? Às vezes, dependendo da lesão que você tenha do corte, se ele for mais profundo e atingir, por exemplo, a derme, né, no processo da cicatrização, depois, né, que a gente tem toda aquela casquinha, que a casquinha sai, né, a gente percebe que ali eu já não tenho mais o tecido epitelial, ali eu tenho uma cicatriz. Aquela cicatriz é o tecido conjuntivo propriamente dito, mas nesse caso aqui, do tipo frouxo. A própria estria, né, que eu falei para vocês, o exemplo aí que eu falei para vocês, também é um exemplo aí de tecido conjuntivo do tipo frouxo. E vamos falar agora dos tipos de fibras que compõem esse tecido, tá? As fibras presentes no tecido conjuntivo frouxo, elas acabam sendo de 3 tipos: colágenas, elásticas e também reticulares. As fibras colágenas, elas são constituídas de colágeno. Talvez, né, o colágeno seja a proteína mais abundante do reino animal. E é muito comum hoje em dia, né, a gente ver, tome colágeno. Então, você já sabe que o colágeno, pessoal, é proteína, tá? E às vezes você toma uns shakes com colágeno, com isso, mas o ideal mesmo, pessoal, é você, né, ter uma alimentação equilibrada para que você consiga, né, o seu próprio corpo produzir adequadamente, né, o colágeno. Já com relação a esses 3 tipos de fibra, nós temos as fibras reticulares, tá? Que no caso são ramificadas e elas acabam formando um traçado firme que vai ligar o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Olha aqui exemplos, né, do tecido da fibra que faz parte do tecido conjuntivo frouxo. E agora vamos falar do tecido conjuntivo do tipo denso. O denso, pessoal, ele é mais firme, ele é mais, podemos dizer assim, que é um tecido mais rígido, tá? Nesse tecido conjuntivo denso, eu tenho predomínio de quê? De fibroblasto. Lembra que o fibroblasto é aquela célula que vai o quê? Sintetizar proteínas, tá? E fibras. E eu também vou ter o quê? Fibras colágenas, né? Esse predomínio. Dentro do tecido conjuntivo do tipo denso, eu vou ter o quê? 2 classificações. Tecido do tipo modelado e o não modelado. Mas agora a gente vai ver o modelado. Então, é formado por fibras colágenas dispostas em feixes com uma orientação, se você perceber aqui, uma orientação fixa, né? Tá retinho, tá bonitinho aqui, ó. Tem organização nesses feixes aí, tá? Dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelados e frouxo. Exemplo aí desse tecido aí, né, modelado, tendões. É só você pensar no seu tendão de Aquiles, aquele que fica entre o seu pé e a sua panturrilha. Se você pegar aqui no cantinho aqui, você vai sentir o tendão de Aquiles. E os tendões são o quê? São tipos de tecido conjuntivo que vão estar ligando o músculo ao osso.
E a gente tem, né, os ligamentos, que eu até dei o exemplo aqui, né, da nossa articulação do braço, e a gente também tem exemplos de ligamentos. E ligamentos, pessoal, são tipos de tecido conjuntivo, denso, modelado, que vai ligar osso com osso, tá? E eu tenho certeza que vocês já ouviram esses termos aí, fulano de tal, jogador tal, rompeu o ligamento, né? Agora você já sabe. Aí, quando ele rompe o ligamento, às vezes ele deixa de jogar por meses e meses bola, porque ali, né, ele rompeu justamente o quê? A ligação de um osso com outro osso. E aqui eu tenho um não modelado. Olha a diferença, gente, dá até uma agonia, né? Você olha aqui o modelado bem organizado, os feixes organizados, e quando você olha aqui o não modelado, as fibras colágenas, elas estão o quê? Desordenadas, olha aqui, dispostas em feixes que não apresentam orientação fixa. Ocorre aonde? Na derme, nas cápsulas que envolvem órgãos, na membrana que envolve os ossos, tá? Então, são exemplos aí, né, de tecido conjuntivo propriamente dito. E agora, a gente vai falar do tecido conjuntivo do tipo adiposo, é isso mesmo. Nesse tecido, gente, a substância intracelular, ela é reduzida e as células ricas em lipídios são denominadas de adiposas ou adipócitos. Aqui a gente tem a célula, tá vendo? Temos aqui a célula, o núcleo, né? Vocês estão vendo aqui. E dentro dessa célula, né, adipócita, a gente vai ter um reservatório de gordura. Olha aqui a imagem. Dentro do citoplasma, né, dessa célula, a gente vai ter todo esse reservatório de gordura. E eu tenho algumas funções, pessoal. Primeira função energética. A principal função do tecido é de reserva energética, energia. Depois, digamos assim, né, do carboidrato, a gente tem essa reserva energética. O depósito de gordura ele é feito nas células adiposas, também chamadas adipócitos. Ele serve como um isolante térmico, ajuda, nesse caso, a regular a temperatura corporal, protegendo contra o frio. É uma característica desse tipo, né, de tecido. Outra função, né, que é interessante falar aqui para vocês, é a função de preenchimento, né? Ele é encontrado ao redor de órgãos e preenchendo espaços de forma que mantém as estruturas fixas aonde? No lugar, tá? E também proteção, deixa eu marcar aqui para vocês, proteção contra impactos. Evita, por exemplo, traumatismos, protegendo os órgãos internos. Né? Óbvio, né, que gordura em excesso, ela vai fazer mal à saúde, mas ela também tem funções positivas, né? Que a gente acabou de citar aqui, preenchimento, proteção contra impactos, né? É só você imaginar, às vezes você cair de bunda no chão, você vai ter o quê? A sua reserva, né? A sua reserva energética, que é a gordurinha ali, ela vai estar te protegendo do impacto daquela queda, né? Relativamente falando aqui para vocês. E assim, com relação, pessoal, à classificação. O tecido conjuntivo adiposo, ele pode ser classificado em dois tipos. Tecido adiposo unicolar, tá? Unilocular, tá vendo? Quando a gente tem essa matriz, né, de gordura única aqui, e a gente tem esse tecido adiposo do tipo multilocular. As gordurinhas aqui desse tecido, elas estão, podemos falar assim, separadas. Tá vendo? Perceberam que tem uma diferença unilocular e aqui multilocular, tá? Uma das classificações. E de acordo, né, também com essa unilocular, eu tenho o tecido adiposo, que eu falo que é do tecido adiposo do tipo branco, né? As gotas de gordura se reúnem formando uma grande gota, que é o que vocês viram aqui,
nessa imagem, né? Uma grande gota de gordura, e por isso recebe o nome de unilocular. Também é conhecido como a gordura amarela, coloração que se deve à gordura que contém pigmentos e vitaminas, tá? Além dessa classificação, a gente tem a classificação de tecido adiposo multilocular. Percebam aqui na imagem, né, vários granulozinhos de, podemos dizer aqui, de gotas de gordura. Grânulos, gotas de gordura, né? Então, ele é responsável pela regulação da temperatura corporal, né? À toa que os ursos polares, né, eles têm camadas e camadas de tecido adiposo, justamente que é uma forma deles o que? Se regularem no frio extremo onde eles vivem, que é o Polo Norte. Então, é responsável pela regulação da temperatura corporal e encontrado principalmente em animais que hibernam, que é o exemplo aqui que eu acabei de falar. Recebe esse nome por causa de várias gotas de gordura, como vocês estão vendo aqui na imagem, várias gotinhas de gordura, suspensas aonde? No citoplasma dos adipócitos. Também é conhecido como gordura marrom ou parda. Aí vem, pessoal, o que eu falei ainda há pouco para você, né? Apesar de ter um papel importante, o tecido adiposo é indesejável, nesse caso, quando ele se encontra em excesso. O acúmulo de gordura aumenta, nesse caso, o peso e o volume corporal, sobrecarregando o sistema cardiovascular, entre outros sistemas. Isso aí é uma reflexão, né? Que é interessante, deixa eu passar aqui para frente, que é interessante eu falar aqui para vocês com relação, né, que o tecido adiposo em excesso, ele tem essa característica, né, de muitas vezes sobrecarregar, né, outros sistemas para manter, né, aquela estrutura. Então, nada em excesso é bacana, é legal. E essa aí, pessoal, foi mais uma aula nossa, onde vocês tiveram, né, uma introdução aí sobre tecido conjuntivo. Lembrando que eu falei aqui para vocês do tecido conjuntivo propriamente dito e também do tecido conjuntivo do tipo adiposo, onde a gente falou algumas informações nessa aula. Já já eu volto aqui para o nosso momento, né, de revisão geral. É isso aí. Até mais. Tchau!